Olá, seja bem-vindo ao Semente de Mostarda. Eu sou a May e esse é mais um vídeo da série Orando com Deus. Aproveite e já deixe o seu like para fortalecer o canal. E se você não é inscrito, se inscreva, por favor, comente, compartilhe. Você vai ajudar a espalhar a semente da palavra em mais corações. Bora pro vídeo? O tema de hoje é Depois da tempestade. Quem nunca enfrentou uma tempestade nessa vida? E quando estamos no meio de uma tempestade, a nossa primeira atitude é nos esconder, nos proteger. Nós sentimos medo, o desespero toma conta de uma forma tão grande que nos esquecemos que existe um Deus que acalma a tempestade. Um Deus que faz o vento parar com apenas uma palavra. Todos nós aqui na Terra estamos sujeitos a passar por situações difíceis. Momentos ruins fazem parte da vida. Isso muitas vezes nos leva a pensar por que nós, que cremos fielmente em Deus, passamos por coisas tão difíceis. A verdade é que Deus nunca prometeu uma vida perfeita aqui na Terra. Foi exatamente o contrário. Podemos lembrar o que Jesus diz em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E numa linguagem mais atualizada, diz o seguinte: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. O engraçado é que muita gente lembra apenas da segunda parte do versículo e esquece do começo, que diz: eu digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Ou seja, a partir do momento que estamos unidos com Cristo e temos fé no nome dele, nós teremos paz, independente da situação, e conseguiremos vencer qualquer aflição que enfrentarmos. Em 1 Coríntios 15:19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Portanto, nossa recompensa está preparada para quando estivermos lá no céu com Cristo. Aqui nessa terra, passaremos sim por aflições. E na Bíblia, encontramos várias situações difíceis de tempestades que pareciam ser o fim. Mas com a graça e a misericórdia de Deus, houve o livramento. Hoje eu quero lembrar de 4 delas que eu quero usar aqui como exemplo para a nossa vida. E são bem conhecidas. A número 1, que eu nomeei como da tempestade nasce uma aliança, que eu quero compartilhar com vocês sobre o dilúvio. Você já deve conhecer a história, é bem conhecida, mas para resumir, Deus escolheu Noé para ser salvo, porque ele era um homem justo. Em Gênesis 6, do 9 ao 10, diz que Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens daquele tempo, ele vivia em comunhão com o Senhor. Por isso, Deus ordenou que ele construísse uma arca, porque a terra estava cheia de maldade e violência. E Noé obedeceu. Agora, algo que pouca gente percebe. O dilúvio durou 40 dias, mas a água só começou a baixar depois de 150 dias. Na Bíblia diz que Noé tinha 600 anos quando as águas cobriram a terra e já tinha 601 anos quando as águas que estavam sobre a terra secaram. Ou seja, Noé e sua família ficaram mais de 1 ano dentro da arca, enfrentando tempestade,
chuva forte e um mundo sendo destruído. E aqui vai uma pergunta: há quanto tempo você tem enfrentado essa tempestade na sua vida? Há quanto tempo a sua família sofre diante de um problema que parece impossível? Você acha que Deus não está ouvindo? Você acha que Ele não te vê? Que Ele não vai te responder? Ele vai sim, mas vai ser na hora certa, no tempo dele. Quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi construir um altar e oferecer sacrifícios. E Deus se agradou. Ele se agradou dos sacrifícios e disse: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Colocarei o meu arco nas nuvens. O arco-íris se tornou o sinal da aliança de Deus com a humanidade. Então, quando você achar que vai ser consumido pela tempestade, lembre-se, Deus tem uma aliança com você. Ele não vai deixar você se perder. Ele é Deus de aliança. Ele não quebra nenhuma. A tempestade número 2 é sobre a desobediência nos coloca em tempestades. E agora eu quero falar sobre Jonas. Ele recebeu uma ordem de Deus e aparentemente se aprontou para ir. Mas ele foi para o lado errado, ele fugiu. Aqui aprendemos algo poderoso. Não vale a pena desobedecer uma ordem de Deus. Não vale a pena fugir do propósito. Isso traz consequências. No versículo 4, vemos que Deus mandou um forte vento e uma forte tempestade tão violenta que o navio quase se partiu. Isso nos leva a refletir: será que essa tempestade que estou vivendo não foi causada por mim mesmo? Será que houve desobediência, rebeldia, um desvio de caminho? Os marinheiros que estavam com Jonas tiraram sortes e a culpa caiu sobre ele. Ou seja, não adianta fugir. Deus mostra, Deus revela. Jonas confessou e disse aos marinheiros: me joguem ao mar. Me joguem ao mar e a tempestade vai se acalmar. Eles tentaram, evitaram, remaram, eles não queriam jogar Jonas, eles estavam temendo a Deus, mas a tempestade só piorava. No fim, eles pediram perdão a Deus e lançaram Jonas ao mar. E a tempestade cessou. Uma única desobediência quase levou vários homens à morte. No versículo 17, vemos o amor e misericórdia de Deus. Ele enviou um grande peixe para salvar Jonas. E ele ficou ali por 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Isso nos ensina que Deus sempre dá o escape, sempre dá o livramento, mas a obediência é essencial. Por mais difícil que seja, vá onde Deus mandar. Faça o que Ele pedir. Número 3. Confiando na promessa em meio ao caos. Houve também Paulo, que enfrentou uma tempestade tão violenta que o navio foi totalmente destruído. Em Atos 27, 13 e 44, dias e dias sem ver o sol, sem ver as estrelas, apenas ventos contrários, ondas gigantes e um medo que tentava dominar o coração de todos a bordo. Mas no meio daquele caos, Deus enviou um anjo para dizer a Paulo: não temas, Deus te deu todos os que navegam contigo. Ou seja, todos serão salvos.
O navio se perdeu, mas nenhuma vida se perdeu, conforme Deus havia dito, através do anjo. A tempestade foi grande, o estrago foi real, mas a promessa de Deus foi ainda maior. Mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus continua no comando. Ele sabe onde o barco vai parar. Ele sabe onde as ondas vão quebrar. E Ele já preparou o livramento antes mesmo da tempestade começar. O número 4. Precisamos ter fé mesmo no meio da tempestade. Em Lucas 8, do 22 ao 25, vemos Jesus acalmando uma tempestade. Jesus chamou os discípulos para atravessar o lago. Durante essa travessia, ele acabou pegando no sono. De repente, uma tempestade enorme surgiu. O barco começou a encher de água. Todos entraram em pânico. Eles acordaram Jesus dizendo que iam morrer. Eles estavam desesperados. E Jesus simplesmente ordenou ao vento que parasse. A tempestade cessou na hora. Os discípulos ficaram admirados, mas Jesus perguntou a eles: por acaso vocês não têm fé? Aqui, Jesus nos ensina algo precioso. Não importa a tempestade, o que importa é a fé. E se Jesus está no barco, se Ele está conosco, então mesmo que o mar esteja revolto, nós vamos atravessar. Nós vamos vencer, mesmo que ele esteja em silêncio. E no final teremos vitória, em nome de Jesus. Para encerrar essa mensagem, não importa a tempestade que você está vivendo, não importa de onde ela veio, não importa a força com que ela tenta te derrubar, Deus está sempre contigo. Ele te livra, te guarda e te sustenta. Se Jesus está no barco, qualquer tempestade chega ao fim, porque depois da tempestade sempre vem a bonança. Abraços e fiquem com Deus.